Olá, bom dia. Aqui estamos nós para mais um Café com Bíblia. Esse encontro que nós realizamos sempre a cada sábado, todos os sábados, nesse horário de 9h30. Nós louvamos o Senhor por essa oportunidade de estar junto com você, de podermos refletir em alguns minutos, né, sobre um trecho da palavra e também algo que venha abençoar a nossa vida. E hoje, dia 30 de outubro, eu quero lembrar que amanhã, dia 31, é um dia muito especial para os cristãos protestantes, os cristãos evangélicos, que é o dia da comemoração da reforma religiosa do século XVI. Amanhã, 31 de outubro desse ano de 2021, nós estamos completando, não é? Essa reforma foi realizada em 31 de outubro de 1517, então são 504 anos de reforma protestante. 504 anos que Lutero tomou aquela atitude, aquele gesto de pregar as 95 teses contra o sistema da época, contra a maneira como a igreja da época estava se conduzindo. E o texto-chave para a reforma é esse texto de Romanos 3, versículo 28, em que Paulo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Esse versículo é um versículo que pode ou poderia ser o último versículo da carta aos Romanos. É um versículo que fala, né, do objetivo todo dessa carta. E a expressão mesmo que aparece aqui é concluímos. Como se Paulo estivesse dizendo, olha, no final de tudo que a gente diz e pode dizer, é que a nossa justificação diante de Deus, ela nunca será, nem acontecerá por méritos humanos, por ações humanas, mas essa justificação, ela se dá por meio de uma atitude graciosa de Deus. Então, somos justificados pela fé, independentemente de obras da lei, ou seja, independentemente de qualquer ação humana, independentemente de qualquer atitude. Então, a reforma aconteceu por conta, né, a gente pode dizer assim, que o que levou mesmo a reforma a acontecer foi o problema das indulgências, evidentemente que havia, né, várias insatisfações por conta dos desvios, enfim, da falta de respeito, da maneira equivocada de muitos clérigos se conduzirem. E aí então veio essa questão da indulgência, quer dizer, a indulgência é perdão. Quer dizer, a igreja, por conta de certas quantias que eram ofertadas, ela concedia então um atestado, um diploma de perdão para aquelas pessoas que faziam essas doações para que a igreja pudesse então, a igreja precisando de dinheiro, precisava fazer as suas construções, não é? Então, Lutero se levantou contra isso, não é? Então, ele então passou a pregar que temos que nos basear única e exclusivamente nas Escrituras. Então, as suas teses são 95, mas algumas dessas teses elas se destacam. São as teses principais. A primeira delas é que a Bíblia é o fundamento supremo de toda a nossa fé e de toda a nossa prática cristã. Então, a gente diz assim, nos nossos estatutos, né, nas nossas leis, a Escritura ela é a única regra de fé
e de prática. Nós só podemos formular doutrinas, nós protestantes, só podemos formular doutrinas se essas doutrinas puderem ser vistas, lidas, apresentadas, encontradas nas páginas da Escritura. Então, quando se diz assim, somente a Escritura, só ela é a base, só ela é o princípio, só ela é o meio, somente por meio dela é que nós podemos vivenciar e experimentar a nossa fé em Cristo, mas ao mesmo tempo a questão daquilo que cremos e das doutrinas que nós formulamos. Em segundo lugar, a Bíblia e toda a pregação, ela deve ser lida e apresentada na língua das pessoas. Então, essa foi outra coisa que Lutero enfatizou muito. Que não mais celebrar um culto, né, uma missa em latim, uma língua que as pessoas não conheciam, mas que fosse celebrado, que fosse realizado o culto, fosse feito no vernáculo, na língua das pessoas para as quais ela estava se dirigindo. E por isso que Lutero foi um daqueles, dentre outros, né, que fez a tradução da Bíblia, traduziu a Bíblia para o alemão. E terceiro, ele vai dizer, né, que a salvação é um dom gratuito, é algo que nós recebemos de Deus de forma imerecida. Recebemos não por meio de algo que nós fazemos, mas porque Deus é gracioso. E Ele nos dá, Ele nos justifica pela fé. E aí ele vai então trazer aquela palavra também do sacerdócio universal de todos os crentes, que não há mais distinção entre a igreja docente e a igreja discente, a igreja que fala e a igreja que ouve, porque todos nós, iluminados pelo Espírito Santo, podemos ler a Escritura, entendê-la e o Espírito Santo falar ao nosso coração. E assim nós apreendermos aquilo que precisamos para a nossa vida. Então, é somente a fé, é somente a graça, é somente a Escritura. É o sacerdócio universal de todos os crentes. Esses são grandes princípios, dentre outros, da fé reformada do século XVI. Então nós louvamos a Deus por esse dia, dessa véspera de dia da reforma, que amanhã é o dia da reforma. Amanhã é o dia das igrejas reformadas mesmo, cristãs, que estão baseadas nesse princípio da reforma de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, né, de amanhã comemorar essa data. Então, que Deus nos abençoe e que nos lembremos que a nossa salvação, ela se deu única e exclusivamente por meio da fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida e que nós possamos nos encontrar aqui novamente. Grande abraço e até lá.